Que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com a atriz, jornalista, produtora, empreendedora e agora mãe pela segunda vez, Cláudia Mello. Muito obrigada por estar aqui hoje. Imagina, Manola, eu que agradeço estar aqui com vocês hoje e que não saia daqui. Que não saia daqui. Várias conversas, assim, super secretas. Eu gosto da gente ter esse lugar para conversar sobre esses assuntos tão importantes para nossa vida, conversar sobre o que realmente importa. E eu gosto que você é uma mulher muito apaixonada pela vida e tudo te encanta, você é inteira em tudo que você faz. Eu sinto, assim, essa paixão em você em várias áreas. E eu queria ver como é que tudo começou. Olha, isso começou há muito tempo, de um sonho de uma menina que cresceu e batalhou muito para conquistar e ainda está conquistando. Eu sempre tive o sonho de ser atriz, aí comecei lá atrás na oficina, extinta oficina da Globo. Não vamos falar de idade, mas já até acabou. Quando você era criança, você começou a ter aula de... Já comecei na adolescência. Aí, na época, adorei, fiz a oficina da Globo, aí acabou. Eu escolhi o jornalismo. Aí, como carreira assim, de faculdade? Como carreira de faculdade. Mas antes eu fiz até o 5º período de farmácia. Eu fui me descobrindo, eu sou geminiana. E tá certíssima, né? O bom do ator e da atriz é isso, que pode se aventurar em várias vidas. Eu sempre falo isso, como eu sempre fui muito intensa e eu quero abraçar tudo ao mesmo tempo, eu quero ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu te entendo. Quero ser policial, quero ser médica, quero ser bombeira. Aí eu me encontrei como atriz. Mas sou formada em jornalismo, trabalhei gravando o Carnaval de Salvador por 10 anos. E como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa, eu acho que me deu... Tira aquela vergonha, porque o ao vivo, por mais que algumas coisas entravam como gravação, conseguia editar, mas eu entrava muito ao vivo na hora. E isso te dá uma coragem, te dá também... Se vira nos 30, se alguém falar alguma coisa que você não esperava, você tem que ser rápida para conseguir mudar aquela situação. Imagina lidar no Carnaval de Salvador. Eu nem consigo imaginar. Você entrevistava as pessoas Me explica melhor como é que funcionava. Eu entrevistava tantos artistas, eu entrava antes no trio elétrico, aí conversava no camarim, e entrevistava as pessoas na pipoca, dentro do camarote, enfim. Deve ser muito bom. Eu fazia de tudo um pouco, e eu sempre falo, todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida no Carnaval de Salvador. Tá na minha lista de coisas para fazer. Tem que conhecer, pelo menos uma vez na vida. Vai se apaixonar, energia, tudo. Quando você já chega na cidade, é diferente. Você se sente abraçado, é uma alegria bem legal, muito legal. E eu ainda, às vezes, ficava... Tipo assim, chiclete com banana, eu quero ficar no trilho. Posso? Pode? Eu ia em cima do trilho. Gente, que emoção. É a energia? Nossa, e todo mundo feliz, pulando, aquela alegria que você olha assim, isso só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Só. Carnaval da Sapucaí, maravilhoso. Mas o Carnaval de Salvador também tem que ir para sua lista, você tem que conhecer. Você sente que não se compara, é outro... O Carnaval... tem mais gente? Dizem que os camarotes de Salvador são maiores do que do Rio? São, o Camarote de Salvador é gigante, é outra proposta, mas tudo termina em alegria. É o que importa, tudo né? em folia. E como é que você começou a trabalhar com o Carnaval de Salvador? Como é que foi esse processo? Eu já estava em uma emissora e rolou a oportunidade de começar a gravar o Carnaval. Eu gravava o pré-carnaval em Salvador, e depois eu já ficava pro Carnaval. Quando terminava, eu vinha para as Campeãs do Rio. Legal. É o circuito de quem gosta de carnaval, né? Para Salvador sim, e vir para os desfiles das campeãs. Sim. E eu lembro que o último, eu estava grávida e não sabia que eu estava grávida do meu primeiro filho. E eu achei estranho, porque quando eu peguei o voo, quando eu cheguei em Salvador, eu já cheguei passando mal, enjoada, vomitando. Eu falei, gente, eu nunca enjoei em voo. Depois, quando eu fiz o exame, quando eu voltei, eu estava grávida. Eu falei, eu entendi agora. Foi aí que você descobriu. Foi. E foi um carnaval que eu já estava mais quietinha. Eu falei, eu não sou tão quietinha assim. Eu gosto muito da folia, né, daquela brincadeira, mas foi um carnaval diferente. Eu sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo. Aí, quando eu voltei para o Rio, descobri
que eu tava com uma sementezinha lá, um filhinho. Ai, que bênção. Foi. E o corpo já vai sentindo e já vai mudando o comportamento naturalmente? Muda. Eu acho que quando a gente se torna mãe, nasce uma nova mulher. Por mais que você seja jovem, você se torna mais madura. Suas escolhas são diferentes, as suas preferências, o seu gosto muda, tudo muda. Tudo muda. Nasce uma nova mãe, nasce uma nova mulher. E você se sente... eu sempre acho que quando a gente muda, a gente acaba se tornando mais quem a gente é. Você sente que vem essa identidade mais também? Sim, sim. Eu me tornei... Imagina, né? Eu já tinha força de vontade, de conquistar, de lutar pelo que eu gosto, pelo que eu quero. Depois que eu me tornei mãe, eu tive uma garra ainda maior. Uma garra ainda maior. E também uma sensação de que eu não estou sozinha, então eu preciso fazer algo por quem depende de mim, pela minha cria, aquela coisa. Eu lembro que no dia que meu filho nasceu, eu não queria desgrudar dele. E eu falava assim pro médico, que foi um parto cesárea, e eu falava assim, rápido, doutor, que eu quero ficar com meu filho, rápido. É muito engraçado, você não consegue se desprender. É um anexo seu. Ah, com certeza. É um anexo. E eu acho que tem muito disso, de quando a gente tem o filho, a gente se compromete a não vai dar errado, porque agora não é só sobre mim. Isso, né? Não dá errado. Tudo que a gente faz com o coração na frente, lutando, dá certo. Dá certo. Tem muita gente que tem medo ou não tem vontade de ser pai ou mãe, um pouco por conta desse medo, o mundo tá meio assim, mas eu acho que esse gás que os filhos dão faz diferença, né? Faz muita diferença. Nasce um novo ser humano com essa criança. Não é só a criança que está nascendo, você também renasce. É diferente, é como se você estivesse renascendo. Você muda, tudo dentro de você muda. Olha, eu fico falando assim, meu primeiro filho já não foi planejado, esse também não foi. Talvez se eu tivesse planejado, não teria acontecido na hora certa. Verdade. Mas eu costumo dizer que o presente bom é aquele que vem de surpresa. Gostei. O presente bom é aquele que você não escolhe, que você não tem preferência e, de repente, não tem data comemorativa. Você não se planeja, alguém pega e te dá um presente. Não é diferente? É verdade. Fica mais especial. Não fica mais especial. Você não tem uma emoção diferente. Nossa, isso eu nunca imaginava. Nesse momento, você não tem nem palavras para agradecer. E um filho, às vezes, quando você planeja muito, você nunca tem. Nunca acha que tá na hora certa. Nunca tá. E o diferencial é esse. E o meu filho, o primeiro que já tá comigo, né? Esse aqui tá no forninho. Mas tá com quanto tempo? 5 meses. 5 meses? Mas o de 12 anos é uma conexão. Assim, é meu melhor amigo. E ele também me acha a melhor amiga dele. Ele me conta tudo. Ai, que bom. Tudo. Eu falo, me promete que você não vai mudar. Porque mudar são fases diferentes, né? A pré-adolescência, 12 anos é a pré-adolescência, né? Como é que você tem visto essa fase no seu filho? O meu filho, ele é muito carinhoso. Muito carinhoso. Qual o nome dele? Edward. Ele é muito carinhoso, muito amigo. Tá naquela fase, que na verdade é uma fase que se prolonga, que é a fase do futebol. Mas ele ama futebol. Ele... É bom gostar de um esporte. Claro. E ele ainda não teve... A transição dele, assim, que eu fico mais em cima, é os estudos, que não pode perder o foco, por mais que ele goste de futebol, já gosta de pensar em paquerar no futuro, já tem aquela coisa das menininhas que ele acha bonitinha e tal. Ele me conta tudo. Isso é bom, né? Isso. Faz parte. Mas ele tá muito atencioso, tá numa fase que tá curtindo muito se vai vir irmão ou irmã. Ai, que delícia. Tá naquela fase muito amigo. Eu ainda não senti, dizem que tem uma parte da adolescência que é uma aborrecência. Eu ainda não estou passando por essa, graças a Deus. Espero não passar, mas se passar, faz parte também. Que eu tenha sabedoria para lidar. Só isso. E paciência. Eu penso assim, eu não tenho filho, né? Então, quando alguém fala sobre filho, eu fico lembrando de mim quando eu era
quando eu era de Aham. 12 anos. E eu sinto que essa foi uma das idades mais complicadas, porque a gente muda muito e ainda não tá se entendendo direito, o cérebro ainda não tá formado, é muito Os desafiador. hormônios, né? Acho que sobretudo para as mulheres, né? Isso, o nosso corpo vai mudando, a gente ainda não sabe lidar. Acho que a mulher é até um pouco mais tímida. Os meninos também, mas é diferente que o menino demora mais a amadurecer. É verdade. Isso que eu sinto da minha parte para ele, que eu tento comparar, eu fico lembrando, eu já era mais madura. Ele ainda é meninão. Aham. Sabe, por mais que ele sente, tem uma conversa boa, mas você vê que é criança, que é uma criança. Entendi. A menina de 12 anos, ela quer ser mais madura, ela tem outra visão. As mulheres amadurecem mais rápido. Acho até que é a vida já preparando, moldando para que elas venham ser mãe. Porque é uma sabedoria que ela já começa a ter antes. É diferente, a menina amadurece primeiro que o rapaz. E você acha que é natural, assim, uma coisa meio biológica, ou você acha que é alguma coisa circunstancial da nossa cultura? Eu acho que é biológico. É. Eu acho que é da própria genética, vai acontecendo. É a questão dos hormônios que você falou, né? Uhum. E, Cláudia, como é que você tá sentindo em relação à sua gravidez de agora para a gravidez do Edward? Cada gravidez é uma gravidez, nunca é igual. É, né? A primeira gravidez eu não tive assim, não tive quase enjoo, não tive problema quase nenhum. Nessa eu já senti mais enjoo, muita sonolência. Na outra, não? Não, na outra foi mais tranquilo. A barriga cresceu mais rápido nessa. É mesmo? Mas dizem isso. Meu médico falou que é normal que o segundo filho que cresce mais rápido. Já sabe A mais ou menos barriga. o útero já lembrou um pouquinho do movimento. Isso. Mas é exatamente isso, é a memória que o nosso corpo tem. E como ele já se estendeu uma vez, fica mais fácil. Agora, quando é a primeira gestação, ele ainda está muito contraído, até ir crescendo. Com 7, 8 meses que apareceu da minha primeira gestação. 8 meses? 7 para 8 meses que as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa. Agora, essa daqui com 5 meses, já estou com uma barriguinha redondinha. Linda! Tá muito linda. Redondinha. Essa é a mudança que a gente leva um pouquinho de susto. Pelo menos eu senti mais susto no corpo. Do corpo? Que eu já vi mudar muito rápido. Eu falei, ai meu Deus. Então, no meio da gravação, né? Eu estava gravando a 5ª temporada do Arcanjo Renegado, que a gente finalizou agora. E dia 6 a gente tem a estreia. Ih, que maravilha, dia 6 de novembro. Da 4ª temporada, a 5ª só ano que vem. Mas aí eu tava no meio da gravação, com medo, não queria, né? Por mais que eu faça uma jornalista, a roupa dá para disfarçar. Você faz papel de jornalista. Faço uma âncora. E eu falei, ai meu Deus, a barriga tá crescendo muito rápido, tem que dar uma disfarçadinha até terminar as gravações. Mas foi dito e feito. Acabou as gravações, parece que o corpo... Ele tá te ajudando, ela. Ela tá bom, mãe, conta comigo. Eu falei, ótimo. Aí deu tudo certo, consegui gravar. O bom é que quando a gente gravar a próxima temporada, a 6ª temporada, eu já vou estar com o bebezinho, já vou ter passado o meu tempo de resguardo, já vai estar tudo ok. É o tempo perfeito. Se eu tivesse planejado, não ia ser melhor. Verdade, é verdade. Eu acho que vida é dom, né? Então é a hora certa mesmo que Deus decide. E foi muito engraçado, porque quando a gente está em movimento, até costumo dizer que as bênçãos de Deus nos alcançam. Né? Concordo. Quando a gente está em movimento, tudo acontece, porque eu estava no meio da gravação da 5ª temporada do Arcanjo, estava fazendo um projeto, um evento inédito no Rio de Janeiro, que foi a primeira experiência Mulheres do Agro Empreendedoras. Ai, eu quero ouvir sobre isso. Eu estava no meio desse projeto, das gravações, e acaba que a gravidez ela altera um pouquinho a sua memória, você fica muito cansada, sonolenta, tendo que decorar texto, preparar tudo do evento, que foram 3 dias de experiência, e eu descobri que estou grávida nesse período. Quando já tinha acabado o evento? Não, eu estava no meio do evento, eu estava ainda formando o evento, né? Eu sei que em 3 meses, eu tive a ideia, em 3 meses eu coloquei o evento de pé. Caramba! Como é que foi do comecinho? Como é que começou a sua relação com o agro? Eu ia perguntar até das filmagens do Arcanjo, mas vamos começar. Depois a gente volta pro Arcanjo, então. Então, a minha família, a parte da minha mãe, sempre teve fazenda de algodão no Ceará.
Sendo que foram passando os anos, a gente acabou perdendo essa tradição. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro, teve a minha irmã, depois me teve, e não quis mais mexer com isso. Meu avô acabou se desfazendo, faleceu, os irmãos não seguiram a mesma coisa, era fazenda de algodão, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo agro. Até por ouvir as histórias da minha mãe. Então eu falava, ai, que delícia. A gente morava em uma casa que parecia mais um sítio, era uma chácara grande. Você morava no Ceará? Não, aí aqui no Rio aqui mesmo. No Rio. E minha mãe tinha as plantaçõezinhas dela, porque ela lembrava, né? Tinha esse peso afetivo. Isso, então aquelas histórias, eu via minha mãe plantando no quintal de casa, até na hortinha dela, com tomate, era bananeira, abacate, horta, tudo. E eu via as histórias, então sempre fui muito apaixonada. Cresci ouvindo sertanejo, forró, tudo. Eu entendo, meu pai é do Rio Grande do Norte, então ele me apresentou todas as músicas também. Isso é muito bacana. Então o Rio de Janeiro tem isso, esse mix de culturas, Verdade. né? E Rio de Janeiro e São Paulo tem esse mix. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo sertanejo. Quando eu trabalhei como apresentadora, eu acabei pegando aquele boom até em Salvador do sertanejo, Jorge Mateus, Gustavo Lima, eu entrevistava eles, eu ia pro primeiro trio que teve de sertanejo em Salvador, eu estava gravando. Olha só. Então, eu sempre tive aquela conexão com o agro muito grande. Porque Salvador, né, é forte no axé, mas teve o boom do sertanejo no Brasil. Lá para 2013, não foi? Começou, foi 2012, sertanejo 2013. Universitário. Isso. E eu estava no meio desse boom. Então, eu acabava indo muito para Goiânia. Comecei a mudar quando eu não estava gravando o carnaval, que é uma vez no ano, eu estava gravando sertanejo, estava gravando... que bacana. Então, vivi em Goiânia, acabei conhecendo, fiz muitas amizades e com mulheres incríveis, que antigamente acabava que as meninas elas iriam para outros países estudar, os fazendeiros, os pais, os produtores rurais mandavam as filhas, os filhos, quer estudar medicina e tal. E quando elas voltavam, elas não queriam mais seguir a carreira dos pais, acabam voltando e seguindo a carreira que elas escolheram e fizeram faculdade. Hoje em dia isso mudou. Ai, que bom. Isso mudou, então acaba que agora tem aquela coisa no sangue que elas cuidam e as mulheres estão ficando com as partes administrativas e os homens ficando mais com a parte rural. Então a voz de decisão dentro do agro das mulheres está enorme. Maravilha. Mas acaba que elas trabalham tanto, se dedicam tanto, como a mulher se dedica de corpo e alma, né? Então acaba que muitas vezes elas não conseguem vivenciar alguns momentos de experiência. Só acaba vivendo aquele trabalho. Então, o que eu imaginei? Eu quero trazer essas mulheres para o Rio de Janeiro. Eu quero que elas venham viver uma experiência com conteúdo. Então, eu fiz 3 dias de experiência no Hotel 5 Estrelas, em Copacabana. Ai, que delícia! Porque se você quer dar voz para algum segmento, traz para Copacabana. É verdade. Que é o cartão postal do Brasil. Então, vim reunir a liderança do agro, essas mulheres. Também quero mandar um beijo, um abraço para a Sônia Bonato, minha parceira de Goiânia, que me ajudou aí a reunir essas mulheres maravilhosas. A gente veio com essas mulheres, colocamos no Hotel 5 Estrelas, começamos com jantar, harmonização, espumante, show. No segundo dia, ainda tivemos vozes, algumas pessoas... Palestras sobre o agronegócio. Sobre o agronegócio e empreendedorismo. Então, a mulher empreendedora, ela é muito multidisciplinar, né? Acho que homens têm um cuidado maior de qual lugar que eles querem atuar. A mulher vai fazendo tudo e aí fica tudo mais conectado, né? Acho que rompe fronteiras burocráticas, consegue resolver as coisas mais rápido, sim, né? E falamos de sucessão, que é algo fundamental, porque o nosso público, essas mulheres que nós reunimos, foram mulheres de 25 a 68 anos. Que ótimo. Algumas até mais jovens que acompanharam as mães. Então, a gente conseguiu falar de sucessão, que é algo muito importante no agro. E foi lindo, foi emocionante, porque no domingo a gente encerrou com um passeio turístico, 5h30 da manhã, no Cristo Redentor. A gente viu amanhecer.
Nossa. E ainda teve uma missa do padre Omar, que foi maravilhosa. Ele no Cristo mesmo? No Cristo mesmo, aos pés, lindo, emocionante. E ele ainda falou que foi a primeira vez que ele viu um encontro das mulheres do agro no Cristo, que foi inédito. Foi muito emocionante, eu chorei muito. Ai, que lindo, Cláudia. Eu fiquei assim, muito apaixonada, porque Deus me usou como um canal para esse evento, que o meu sonho não foi um sonho meu, foi um sonho gerado por Deus. Ele te usou de instrumento. Isso, eu só fui instrumento dele. A gente fez esse evento. No domingo a gente encerrou com esse passeio turístico que foi emocionante. Cada uma ganhou um terço lindo. E ver aquela vista e algo exclusivo pra gente. Porque você vai no Cristo, sempre tá muito cheio. Então você poder tirar foto. Você ter nascer do sol. E para encerrar, ele, pela primeira vez, em homenagem às mulheres do agro, à liderança, ele colocou o Cristo Redentor de verde. Ah, é? Foi lindo, 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 lindo. E elas ficaram muito emocionadas. Então a gente fechou com chave de ouro. Estão todas ansiosas para a edição do ano que vem. Nossa, sucesso estrondoso. Foi lindo. É muito emocionante quando usam o Cristo de homenagem, né? E acho que o simbolismo do nascer do sol no Cristo, de o começo, o recomeço, é muito poderoso. Imagina eu fazer tudo isso grávida. Uma loucura. No início da gravidez, eu acabei de descobrir, estava assim... Um turbilhão. Um turbilhão, mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Cláudia, deixa eu ver se eu entendi direito, porque eu achei muito interessante isso que você falou, de, em certo momento, as filhas, as mulheres nas famílias de agronegócio, elas iam estudar fora, acabando tendo essa tendência de ir para outras profissões. Você acha que era o quê? Os pais incentivavam para elas não seguirem, era uma coisa cultural da época, porque eu sinto essa mudança assim, que em algum momento da nossa cultura, os pais se sentiam talvez presos às carreiras por muito tempo e quiseram botar os filhos para, você decide o que você quer fazer e tal. Eu acho que viu que isso só gera mais ansiedade e acho que tá tendo uma volta às raízes, né, de uns tempos para cá. Tá sendo incrível isso. O que acontece? Alguns pais poderiam ter esse sonho, né? Tipo, você não quer, tudo bem, hoje eu tenho condição de pagar um estudo para você ser médico, você ser o que você quiser. Incentivo, eu acho que o pai, ele acaba, e também para as mulheres, vamos falar das mulheres nesse caso, é um lugar onde tem muito homem, o agronegócio, então poderia ter um pouquinho de preconceito de mulheres estarem à frente. Tem que se impor mais do que... Isso, então às vezes o homem queria proteger a filha. Tá. Entendi. Também tem essa questão, né, da nossa cultura, de querer proteger a filha e talvez incentivar o menino. Quando tem um homem, não, seu irmão que vai cuidar da fazenda, seu irmão que vai cuidar dos negócios e você não, você vai estudar, você vai... Entendeu? Eu acho que tinha um pouquinho disso e hoje isso mudou. Faz todo sentido. Acho que tinha um pouquinho disso. E aí o pessoal, as mulheres ainda vão estudar fora sobre o agronegócio e voltam? Elas estudam aqui? Como é que ou varia agora? Né? Varia. Pode estudar até para medicina, pode estudar para moda, mas acaba voltando para as origens, acaba vendo que... É gostoso, o agro é maravilhoso. Eu tenho várias amigas que já estudaram fora, que já fizeram de moda, e quando acaba voltando para as raízes e cuidando do agro. E quais são os maiores desafios do agro? Olha, hoje em dia a gente passa por muitos desafios, né? Mas eu acho que tem um desafio que a gente não consegue prever, que é o climático, quando tem algum problema no clima. Mas fora isso, tirando questões políticas, o agronegócio é o que movimenta a economia, o PIB brasileiro. Então é algo que o Brasil tem que dar bastante atenção e incentivar. Aqui no Rio de Janeiro tem vários programas até para pagar menos impostos de quem é produtor rural. Isso é muito bacana. No Rio de Janeiro, para quem cultiva no Rio de Janeiro mesmo. Isso. Então, eu acho que isso é muito bacana. Alguns lugares, se eu não me engano, se eu não quero falar besteira, mas acho que tem isenção até na conta de luz. Se eu não me engano, se é na conta de luz ou de água, até uma coisa assim. Mas são coisas que o nosso governo está incentivando. Porque é muito importante para a economia, para a nossa vida. Para tudo. E o solo carioca, a laranja mais doce que eu já provei, vem do Rio de Janeiro. Então, esse evento também é para incentivar o cultivo nas terras do Rio?
Não foi a nossa intenção, mas a gente deu oportunidade para o agronegócio do Rio de Janeiro aparecer e falar de como a gente faz. A gente recebeu empresas que também fazem tanto do agrofamiliar, né, quanto aqui no Rio de Janeiro, que foi a Fumel, que ela faz bananada, sem açúcar, orgânico, que é a coisa mais deliciosa do mundo. E pode comer sem culpa, que não tem açúcar e é maravilhosa. Eu vou querer experimentar. Sim, da próxima vez eu vou trazer para você. Ótimo, combinado. Então, são coisas assim que a gente quer mostrar. A cachaça do Rio de Janeiro é muito famosa. É verdade. A cachaça do Rio de Janeiro. E outra coisa que as pessoas não falam, mas é o café gourmet. Café gourmet aqui. É maravilhoso. Pode tomar sem erro. Tem vários. Depois eu te passo. Adorei. Mas é muito delicioso. Pode chamar a Leonora da Fazenda Café Montal para ela vir aqui e trazer para você. Vou estar convidada. Cláudia, no agro, eu acho muito interessante mesmo, porque cada vez mais a gente, quanto mais instabilidade eu acho que aparece no mundo, mais dá vontade de se apegar, tipo assim, a sementes, comida, a fonte de água, sabe? Coisas que a gente sabe que realmente são essenciais. Você sente que uma pessoa que não é do agronegócio e se interessa pelo mercado, ela tem espaço para começar no agro? Ou é mais para quem já está lá há muito tempo? Como é que é essa dinâmica? Tem espaço. E você vê muitas pessoas hoje em dia entrando na pecuária. É? Na pecuária, como é que é o processo? Querendo gado, criando gado. Você vê que tem muitas pessoas que não são de herança, não é de família, e a pessoa começa ali no gado. Uma pessoa que está interessada nisso, qual seria o primeiro? Como seria um passo a passo, assim? Uma coisa que hoje em dia a gente tem na frente é a internet. Você pode começar pesquisando, procurando saber também na prefeitura, na parte da Secretaria de Agricultura, os incentivos que tem da região que você mora. Isso é muito importante. E lá você consegue muitas informações. Eu sou muito ligada hoje em dia à Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro, que realmente eles cuidam do agronegócio do Rio, eles têm vários projetos, todo fim de semana tem um projeto, um incentivo em alguma região do Rio de Janeiro eles estão fazendo, e é muito bacana acompanhar, porque eles acabam dando palestras, tudo de forma gratuita, e aí a pessoa acaba tendo conhecimento para ingressar no agronegócio. Que interessante! No seu evento, quais foram as principais pautas que você sentiu que tinha de demanda das suas convidadas, né? Você falou da questão da sucessão. A gente falou de sucessão, que é muito importante. Também falamos da parte sustentável, que para você falar do agronegócio, você tem que caminhar lado a lado com a parte sustentável. E como é que é esse olhar para a sustentabilidade alinhado com o agronegócio? A sustentabilidade é tudo hoje em dia, né? Se você trabalhar lado a lado com a sustentabilidade, você consegue ter um lucro maior. Então, isso é fundamental. Outra coisa que a gente falou sobre finanças, como reinvestir o seu dinheiro. Sabe, a gente pensou em trazer, a gente também falou de autoestima, histórias de vida, de superação. Foi muito bacana. Pode compartilhar alguma história? Tiveram várias, mas a gente convidou uma ONG do Rio de Janeiro para participar com a gente, a ONG Afro-Reg, que falou da história deles, falou do trabalho que eles têm com as crianças, que estão agora implantando games. Isso tudo, porque quando a gente fala também de Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer da favela. Com certeza. Porque o Rio de Janeiro, é o que eu costumo dizer, aqui você mistura as classes, né? Aqui você mora em frente à praia, aqui tem uma comunidade do lado. Então tá todo mundo junto e misturado. Não tem como você falar do Rio e esquecer das comunidades. Então tive esse olhar de trazer a comunidade também para o evento, para mostrar para eles como a gente está trabalhando para mudar a vida dentro das comunidades. Que ótimo. Foi isso. Faz toda a diferença. Acho que também teve a Natália Baldan, que ela falou uma história de superação, que ela também é até uma das minhas amigas que é formada em moda, depois ela fez nutrição, se eu não me engano, mas ela começou a trabalhar com o pai, né, agora, deve ter mais ou menos
É recente, deve ter mais ou menos uns dois ou mais anos. Mas aí ela estava falando dessa parte da sucessão, que era o irmão, mas agora ela está junto, lado a lado, trabalhando com o pai. E a história dela, que ela estava acima do peso. Então, também, quando você fala de bem-estar, você tem que estar de bem com você. Né? Você não pode esquecer. Então, eu achei isso bem importante da gente mostrar, porque lidar com a sua autoestima é fundamental para você estar bem nos outros setores. Se você não está bem com você, se você não está se sentindo bem, você acaba não sendo bem-sucedido nas outras áreas. Uma coisa puxa a outra 100%. Uma coisa puxa a outra. A gente falou muito de tudo, a gente falou de todos os assuntos que as mulheres gostam. Falamos de beleza, falamos de joias, que também vem do agro, as pedras. Imagina. Falamos de tudo, foi assim, realmente encantador. Até da parte religiosa desse abraço que recebemos no Cristo, foi incrível. Adorei. Que bom. Sobre a questão da sustentabilidade com a agricultura, eu sou muito ignorante desses assuntos, mas eu entendo como empreendedora também a importância de associar a sustentabilidade. O pessoal acha que tem o lado de cuidado mesmo com o planeta, mas até para, digamos, supondo que a pessoa não se importe com o planeta, até para isso é importante cuidar da sustentabilidade por uma questão de conseguir a manutenção da tua própria empresa. Sim, então de essa forma ideia até econômica. Então a ideia de que empreendedor não vai se preocupar com a sustentabilidade não é muito realista, né? Porque na prática ele precisa disso. Claro, e se você vive da terra, como você não vai pensar em ser sustentável? A terra, se você não cuidar do meio ambiente, você não cuida da terra. Você não cuida do agro, você não cuida, até se você vem da pecuária, você não vai cuidar bem dos animais, porque tudo tem que estar em harmonia com o meio ambiente. E devem ter muitos mitos ou muitas desinformações sobre esse assunto, porque eu sinto que tem muita gente que associa como se fossem coisas divergentes, né? Não são, trabalham juntos. Porque eu lembro... realmente, eu não entendo muito desse assunto, mas eu lembro que alguma época tinha alguma questão do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, sabe, de serem separados, ele depois juntou e o pessoal fala de terem sido interesses divergentes, eu não entendi muito isso. Tem muito mito, tem muito, já aconteceu isso sim, mas não é o que o universo do agro vive. Tá? Me explica melhor sobre isso. Tem pessoas que falam de agrotóxicos, né, que isso pode prejudicar, mas a gente não trabalha com isso. Hoje, né, eu não tenho plantação, não estou no agro, eu sou só uma apaixonada. Então, o agro não tem isso, pelo contrário, eles amam a vida, eles amam a terra, então como eles podem prejudicar o ganha-pão deles? Faz sentido. Faz sentido, então não tem como, ele não quer machucar o gado, porque é do gado que vem o retorno dele, ele não quer prejudicar a terra, então ele não vai colocar nada que venha fazer mal. E tem esses mitos, realmente tiveram produtos que foram proibidos. Depois que o produtor rural foi tendo também mais conhecimento, tudo foi se inovando. Tudo foi se renovando, é o amadurecimento normal das coisas. No passado, até tinham remédios que hoje em dia são proibidos. É como todas as áreas, As pessoas fazem coisas que a gente depois vê que não é bom e vai ajustando. E vai evoluindo, vai mudando. Então, o que não era bom, o que era bom no passado, talvez hoje não seja bom, mas a cultura, o conhecimento deu esse entendimento e as pessoas foram se desprendendo de costumes errados. Isso em qualquer profissão. Então, até no agronegócio, porque eles não querem prejudicar a terra deles, eles não querem prejudicar o negócio deles. E há uma sutileza, né? Porque um detalhe pode pôr a perder o trabalho do ano todo, não é? Isso. E também, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu adoro quando, às vezes viajo mais pro interior, fui recentemente pra Chapada, e aí você vai vendo as plantações e tudo, não entendo nada que tá acontecendo, eu acho lindo aquilo. E aí eles explicam que você tem uma colheita, aí você às vezes, quando você colhe, você tem que plantar uma coisa para ajustar aquele terreno para outra coisa. Tem todo um equilíbrio, assim, né? Tem tudo isso. Vai ser um cálculo super sofisticado. Mas hoje em dia eles estão preparados. É diferente. Hoje em dia só não aprende quem não quer. Porque só você entrar numa internet, você pesquisar e geralmente a Secretaria de Agricultura
ela acompanha o agronegócio da região. Então, tem como conversar, eles vão instruindo. Hoje em dia é totalmente diferente. Como você falou da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro também, né? De agricultura, é isso. A de Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro. Uhum. Sobre a questão da sucessão, tem algum aspecto específico em relação... Porque sucessão é sempre uma questão para as empresas no geral. Sobretudo empresas familiares, né? Que imagino o agronegócio deve ter muitas empresas familiares. Tem algum aspecto que é particular do agronegócio em relação à sucessão? Algum desafio particular que você sente? Eu acho que mais no lado das mulheres, pelo machismo. Acho que esse é o maior desafio. O pessoal cuidar dos homens da família, cuidarem e elas nem ficarem sabendo, mandar assinar alguma coisa, eu meio acho que nesse sentido. É nesse desafio, mas muita coisa mudou, tá? Hoje em dia é uma área que está crescendo cada vez mais, que são as mulheres dentro do agro. Isso realmente é incrível. Isso é muito bom. Muito lindo, eu fico emocionada, porque você vê que as mulheres estão tomando a frente, estão fazendo tudo muito bem feito. Muito bem feito. Né? O que tem a mão... Até essa história, o Padre Omar lhe falou que as mãos do Cristo foram por uma modelo mulher, são mãos femininas. O modelo? O modelo, são mãos femininas, porque a mulher tem uma delicadeza para cuidar das coisas. Sim, é verdade. E realmente, quando a mulher entra também no agronegócio, ela entra de forma diferente, com uma delicadeza. E era aquilo que talvez estava faltando. Faz sentido. Até porque a terra tem essa coisa feminina, né? De cultivo, de nutrição, de cuidado. Acho que tem uma energia que Terra-mãe, né? Terra-mãe. Eu vejo que minha mãe, tudo que ela planta dá certo. Ela fala assim, mãe, a sua mão é abençoada. Ela cuida de uma plantinha, planta. Ela fica mandando um monte de planta. Minha casa já está cheia de plantas, eu adoro. Falo, isso, mãe, pode mandar. Ela, vou fazer uma outra mudinha. E toda mudinha que ela faz, se eu comprar, a planta morre. Agora que vem da mão dela, floresce. Eu falo, mãe, é a sua mão. Com certeza. Eu sou péssima com plantas. Acho que eu vou... Pede pra sua mãe me dar umas também. Vamos ver se você vai ser boa mãe. Da próxima vez vou te dar uma plantinha e vou te perguntar, tá bem? A planta tá indo bem? Faz o teste, já cuida da planta, aí depois você pode planejar um baby. É um passo de cada... Não, agora eu tô me sentindo vó de planta, porque eu comprei uma espada de São Jorge e deu brotinho. Aí eu rego, aí eu falo, vocês estão indo muito bem, estão tão prósperas, tão felizes. Aí ela nasceu, sou vó. Mas espada de São Jorge é fácil, né, de cuidar. Não, mas é legal, e ela ajuda também no ar da casa. É? É, bem legal, de filtrar o ar. Ai, que ótimo. É, bom ter. Bom ter do lado da cama. Do lado da cama? É, do lado da cama. Minha mãe agora tá fazendo outra mudinha pra mim, pra botar do lado da cama. Eu tinha ouvido na porta de casa, mas é bom saber que do lado da cama faz sentido, porque protege, melhora o ar, né? Isso, é muito bom. É bom ter no quarto. Então, pega a mudinha aí depois e coloca Vou ir propaganda. Todos esses cuidados com a natureza, o contato com a natureza faz muito bem pra gente, né? Muito. Você, na sua vida pessoal, assim, na sua rotina, você cultiva isso? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você tem rotinas de tipo, sabe, de paz? Como é que é isso? Geralmente, onde eu encontro paz é no seio da minha família e quando eu também estou orando. Eu tenho o costume de todos os dias fazer minha oração, de meditar em silêncio, ter aquele meu momento de paz, falar com Deus, de ter pensamentos bons, que atrai coisas boas. Eu sou muito assim, eu sou muito sensitiva. Então, por eu ser muito sensitiva, eu busco mais a Deus do que o normal, assim, que eu vejo as outras pessoas, para saber lidar com essa minha sensibilidade espiritual. Mas é muito bom, eu adoro. E eu gosto disso. O segredo, acho que é você ter pensamentos positivos. Isso eu sempre tenho, pensamentos positivos. Às vezes esse projeto do agro eu tive que botar de pé em 3 meses.
sozinha, porque a minha amiga estava lá em Goiânia e ela até falava assim, Claudinha, eu tô te vendo assim, eu tô com o coração na mão de ver você fazendo tudo sozinha, porque ficava naquela correria e as pessoas falavam, pouquíssimo tempo, não vai conseguir colocar de pé. Eu falava, não, eu vou sim. E eu sempre com aquele pensamento positivo, e foi um sucesso maravilhoso. Então, acho que o pensamento positivo atrai coisas positivas. Com certeza. Devemos sempre trabalhar a fé dentro da gente, alimentar a fé. Palavras negativas, não dê ouvidos, pessoas negativas, acaba aquelas que precisam da gente. Né? Você se afasta de pessoas negativas. Não é assim. Você não pode abandonar alguém. O que você pode fazer é estar do lado de pessoas negativas, não deixar aquela energia te contaminar, mas que a sua energia mude a vida dessa pessoa. Então, o que eu costumo dizer, quando eu vejo que a pessoa está falando, troca essa palavra, não fala isso não. Esses dias eu estava no meio de um jantar e foi legal, porque uma amiga minha chegou e falou assim, eu tenho muito medo da morte, eu tenho pavor da morte. Opa, você é muito jovem para falar. Primeiro que você é muito jovem, não precisa ter medo de nada. E outra, a gente nunca pode confessar os nossos medos. Você não pode ter medo da morte porque você atrai aquilo que você tem medo. Você tem que atrair aquilo que te faz bem. Então você não tem medo, você está aqui para viver, você vai viver e nunca vai pensar na morte. Você não tem que pensar, porque quem pensa na coisa negativa atrai a coisa negativa. Imagina, eu tenho pavor de morrer, eu tenho pavor disso. Você vai atrair a morte. Eu tenho pavor de ficar desempregada. Vai ficar desempregada. Tá chamando, né? Tá chamando. Quanto mais medo você tem, mais você atrai. Agora, aquilo que você não pensa, que você não tá nem aí, você não atrai. Não tá no seu radar. Não tá no seu radar. Então, você tem que começar a ter pensamentos positivos. Se você tem medo da morte, então começa a dizer, eu amo a vida. Como eu gosto de viver, como eu gosto de estar feliz. Pronto, você atrai aquilo que você pensa. Se tá passando alguma dificuldade financeira, fala, tô tão rica hoje, acordei tão poderosa. Se olha no espelho e se acha a mulher mais rica do mundo, a mulher mais poderosa do mundo, e você vai ser, as pessoas vão te olhar como você se enxerga. Como você se enxerga. Eu sou capaz, eu sou linda, eu atraio oportunidades maravilhosas e você vai atrair só oportunidades maravilhosas. Tudo na minha vida foi assim. Tudo. Olha que a minha história é uma história que é longa, não dá para contar tudo hoje. Poxa, eu queria ouvir. Cláudia, eu realmente sinto muito isso também. Porque a verdade é que se você não acha que você pode, você nem tenta. A gente fala dessas questões, mas é para justamente a gente conseguir alinhar o nosso comportamento com essa mentalidade, né? Porque tem pessoas que já se colocam no lugar de que não vai dar certo, então não dá certo. Já se limita. E para particularmente coisas, por exemplo, a morte, que a gente não tem controle. Não tem controle. Como vai fazer o quê, né? Não pode. É bom assim, eu tenho medo da morte, então de repente eu não vou pular de bungee jump. Não, eu já costumo dizer assim, não tentará o Senhor vosso Deus. Eu vou me jogar de lá pra quê? Pra quê? Porque o medo, ele é bom pra fazer você calcular o risco. Isso. Mas a partir daí, passou daí, já não serve pra nada, né? Mas isso é uma questão que anda também quando você é mãe. Antes de você ser mãe, você se joga, você pula do precipício, você não tá nem aí. Depois que você é mãe, você calcula. Eu ouvi falar. Você calcula o seu risco, você calcula. Mas é um calcular bom, que dá certo. Eu fiquei muito surpresa. Uma vez eu estava pegando um Uber, e era uma mulher, e ela contou que ela fazia esportes radicais, tipo bungee jump mesmo, e tudo. E eu estava indo para um evento que estava tendo uns anos atrás de jantar suspenso. Sim, lembra? sim, aquele que você subia... Skydiner. Isso. Skydiner. É uma parada simples, né? Você subia por um guindaste, parece muito seguro e não parece ser uma coisa arriscada de forma alguma. Mas quando eu comentei que eu tava indo pra lá, e ela falando que fazia bungee jump, ela falando que hoje ela sequer iria pro que eu tava indo. Então realmente é muita diferença. Muita gente já começa a calcular os nossos riscos, já pensa 2 vezes, enfim. Mas isso é muito bacana. E no meio disso tudo, a minha personagem também cresceu no Arcanjo. Como é que foi a sua experiência com o Arcanjo desde o início, se puder me contar? Eu fiz o teste, era algo que eu queria muito. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. E meu pai foi vítima de um assalto.
Foi horrível, foi muito... Conhece, a gente acaba tendo um pouquinho das histórias no Rio de Janeiro, e isso é uma fatalidade que acaba acontecendo. E a minha família sofreu muito, mas desde criança eu sempre tive um sonho de trabalhar em algo que transformasse a vida de pessoas para que elas não fizessem isso. Sim. Né? Que elas não... Virou um propósito fortíssimo. Então, quando eu conheci a história de José Júnior, eu morava em Nilópolis, e porque a gente sofreu muito na morte do meu pai. A minha mãe, a gente perdeu tudo. Minha mãe foi muito guerreira, trabalhou muito para sustentar 2 filhas. Minha mãe até hoje nunca casou. É uma história assim de superação, que eu tenho muito orgulho de falar. E eu me lembro que teve uma matéria do José Júnior falando no Fantástico, isso foi muitos anos atrás, falando dos projetos que eles tinham nas comunidades. Eu lembro que eu ainda virei para minha mãe e falei assim, poxa mãe, pena que não tem aqui, né, em Nilópolis, é a Baixada Fluminense, mas não tem aqui. Eu queria tanto fazer aula de teatro lá, eu queria tanto me profissionalizar, porque minha mãe trabalhava muito, mas ela ganhava para nos sustentar. É você e sua irmã? Eu e a minha irmã, não conseguia pagar essas coisas. Mas eu não desistia dos meus sonhos. Eu lembro que com 12 anos eu já estava com uma bolsa de estudo, fazendo aula de jazz, que meu sonho era ser Paquita, não foi, mas tudo bem. Eu ganhei, e na época nunca tinha feito aula nem nada, eu ganhei em 3º lugar e ganhei a bolsa Que de máximo. 1 ano. Final de semana eu trabalhava em festinha de criança, animando as festinhas, ganhando dinheirinho para pagar minha passagem, para pagar minha roupa, tudo isso. Desde os 12 anos eu trabalhava fazendo bijuteria em casa. Desde os 12 anos? Desde os 12 anos de idade. E com essa multifacetas, né? Sim, sempre trabalhando. E é legal porque hoje eu vejo como minha mãe também fala com orgulho, né? Do que eu sempre fiz. Com certeza. Ela fica muito emocionada. E eu queria muito um dia poder trabalhar com algo que transformasse vidas. E o Arcanjo Renegado, ele faz isso, né? O Arcanjo Renegado não, o Afro-Reg. Ele vai nas comunidades, ele dá ensino, agora é o trabalho que eu falei dos jovens, que eles ensinam as crianças a trabalharem com games, projetar. Isso é o quê? Ensina as crianças a programar games? Programar e também a jogar, participar de campeonatos. Essa é muito bacana. A fazerem jogos, sabe? É muito legal. Ensina as pessoas a trabalharem no audiovisual, ou como câmera, ou como operador de áudio, ou até como artista, como ator. Então, quando rolou a oportunidade de eu fazer o teste para o Afro-Reg, para o Arcanjo Renegado, eu fiquei muito feliz. Eu falei, tô positiva que eu vou passar. Aí, na época, eu fiz, aí não falaram nada, e depois me ligaram, acho que uns 3 meses depois, pedindo para eu fazer um outro teste. Fui lá, fiz o teste. Aí, mais ou menos, depois de 1 semana, fui aprovada. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, que legal. E aí eu comecei já na 3ª temporada. E fiz a 3ª, a 4ª, agora eu tô na 5ª e a minha personagem cresceu. Uma pessoa. Fala um pouco da sua personagem. Ela é uma jornalista, uma jornalista, uma âncora, Paula Viana. Sempre alguém fala dela, que ela é famosa, sempre tem alguém que fala dela. Mas acabava que as cenas eram curtinhas. Aí agora, nessa última temporada, as cenas aumentaram e mostra que na 6ª temporada vai crescer ainda mais. Isso é bem bacana, né? Então ela agora já está se envolvendo mais nas tramas, porque ela trazia notícias e sempre falavam dela, a governadora, que é a personagem da Rita Guedes. Ela sempre fala, Paula Viana, alguém sempre fala da Paula Viana, que é a minha personagem, que é uma jornalista muito importante, que é a âncora do telejornal, que é o jornal principal do Rio de Janeiro, e sempre tem alguém falando dela, e agora ela está crescendo, não está vindo só com as notícias, vai vir com algo a mais. Que em breve... Dia 6 de novembro. Nessa ainda não, mas na 5ª, que aí vai ver que ela cresceu na trama. Nessa ainda ela está como uma jornalista ali trazendo, é citada várias vezes, mas na 5ª temporada que ela vai crescendo. Isso é bacana, porque o Arcanjo não tem temporada final ainda. Porque a cada temporada agrega mais fãs, né? As pessoas estão gostando muito. É a série de mais sucesso da Globoplay, então a gente só tem planos para crescer. Graças a Deus. Amém. E uma curiosidade, como é que é a rotina de gravação? No sentido de...
um intensivão que eles gravam uma temporada e depois fica quanto tempo sem gravar? Porque você falou que você já sabe Sim. quando é que vai gravar a próxima. Sim. Me explica um pouquinho É sobre quase, a gente grava uma vez por ano. E geralmente leva aí para a série ficar pronta em 6 meses. Para ela ficar pronta. Mas até estrear mais 6 meses, então a gente estreia mais ou menos sempre nessa época de novembro. A próxima temporada deve ser também em novembro, a 5ª temporada, né, do ano que vem. Mas a gente leva ali de gravação uns 3 meses. Os 3 meses de gravação, Bem os 3 intenso. meses de pós... É. Ah, interessante. Mas é bem intenso. Às vezes a gente vai tendo mudança no roteiro, a gente recebe um dia antes da gravação. Ah, é? Essa agora eu recebi 20 cenas um dia antes de gravar, mas foi bacana, eu gosto disso. Bom, é sempre melhor com emoção. Eu gosto disso. É um desafio, é um desafio. Essas mudanças do roteiro de questões internas deles, né? Porque é diferente de quando, às vezes, por exemplo, novela que tá mudando conforme o público. Tem vários tratamentos. Ah, sim. Né? Aí tem roteiro, tratamento 1, 2, 3. Agora, se eu não me engano, a gente terminou essa última temporada no tratamento 6. No 6º tratamento. Então vai mudando. Aí sempre ou acrescenta alguma coisa, ou tira alguma coisa. Tem alguma coisa em especial que você sente que você aprendeu com essa personagem? Olha, eu vou te falar. O que eu aprendi assim com a Paula Viana é ter paciência, que na hora certa a personagem cresce. É um ótimo aprendizado. Porque o artista, muitas vezes, ele não tem paciência. Você vê que alguns artistas já recusaram papéis que se tornaram papéis maravilhosos. Mas Verdade. na época eles não tiveram visão. E aí, não quero fazer esse personagem que não tem nada a ver. Aí outra pessoa fez e foi sucesso mundial. Então, o artista ele tem que ter paciência. Paciência, aquele papel que parece ser loucura pode transformar a vida dele. O Coringa, agora esqueci o nome do ator que fez o Coringa. O Joaquin Phoenix? Nossa, teve pessoas que receberam o papel e não aceitaram. Né? E olha só, ele ficou super bem no papel. Foi um desafio, incrível. foi incrível para ele, entre outros. Isso são histórias que a gente vive vendo. Por isso, eu não recuso papel. Não existe papel pequeno, né? A gente Não tem existe. que dar... Aliás, em relação ao trabalho, no geral, as pessoas... As pessoas às vezes pecam muito nisso, né? Porque a melhor oportunidade é aquela que a gente tem agora, né? A gente tem que dar tá inteiro ali, porque assim ela pode florescer. E daquela porta, eu digo que nunca há uma porta só. Dentro de uma porta há uma outra porta. Quando você entra em uma casa, ela não tem só a porta principal. Gostei. Ela vai ter portas que te levam para outros cômodos. Então, uma porta, ela nunca vem sozinha. Ela é entrada para outras portas. E se você recusar abrir aquela porta, você não vai ter novas oportunidades. Muito interessante, Cláudia. Na sua vida, qual foi a situação assim, mais inusitada de uma porta que você abriu e que você nem imaginava aquela porta que ia estar ali? Olha, já foram tantas. É uma pergunta difícil, né? Não, porque na minha vida sempre foi uma surpresa atrás da outra. Mas eu costumo dizer que até o próprio Arcanjo Renegado, dali eu recebi tantas propostas. Acho que também um outro papel que eu tive, que foi a Dona do Pedaço, e que foi a minha volta na atuação como atriz. Eu já estava há muito tempo no jornalismo, aí meu filho que me incentivou. Ele virou para mim e falou assim: mamãe, por que você não volta para a TV? Porque depois que ele nasceu, eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa assim, que eu queria curtir, mas eu abri uma outra empresa, fiquei trabalhando e conciliando, conseguindo... A empresa de quê? De imóveis, na verdade de terrenos. Eu trabalhava com terrenos para construtoras. Ah, que legal. Então eu conseguia fazer o meu horário. Aí com o filho pequeno, né? Então, tipo assim, quando você trabalha com terrenos para construtoras, é legal. Você demora um pouquinho a fazer a venda, mas é uma venda que você consegue rentabilizar então o ano inteiro, sabe? É legal, isso é muito bacana. Então, eu conseguia conciliar ali a minha vida e cuidar também da minha casa, da minha família. E a Dona do Pedaço, eu lembro que eu fiz no início, ia ser uma participaçãozinha, eu acabei ficando a novela inteira. Eu quase não tinha fala, aparecia muito, mas fala eram algumas coisas pontuais. Mas, poxa, tô voltando.
no horário nobre, novela das 9, trabalhando só com artistas poderosos. Poxa, Valci Carrasco, escrita pelo Valci Carrasco, no núcleo de Paola Oliveira. Não, né? Essa novela foi incrível. Só crescendo. E ali foi uma porta dentro da outra. Quando eu vi, eu já estava fazendo várias propagandas, várias públicas. Eu falei assim, se eu não aceito, se eu acho isso daqui pequeno, olha a oportunidade que eu ia perder. Então, é isso. Eu acho que não existe papel pequeno. Você tem que aceitar as oportunidades e agarrar com os dentes e fazer daquilo grande. Concordo. Adorei, Cláudia. E é uma porta dentro de uma porta. Qual foi o papel mais desafiador? Não digo nem só como atriz, porque adorei isso. Eu não sabia que... Porque, como a gente falou logo no início, né? Você é jornalista, atriz, produtora, empreendedora. Então, o empreendedorismo seu não é só eu pensei em relação ao evento. Então, são outras frentes. Sim, eu não me limito. Não me limito. Não me limito. O céu é o limite. Quem tem alma, eu acho que a alma do empreendedor e a alma do artista, elas convergem em muita coisa, né? Porque é uma vontade de criar, um interesse pelas coisas. E quando, voltando nesse assunto assim bem intenso, né, que eu acabo sendo multifacetada, tentando fazer de tudo um pouquinho, e dá certo, tá? Dizem que a pessoa que tenta fazer tudo não dá certo, dá sim. Aproveita. E eu fico vendo que desde quando eu comecei, eu já fui gerente de banco, já trabalhei com lojista, enfim, nunca me limitei. E agora, um desafio que você falou como personagem, que eu acho que era que você ia perguntar. Sim. Eu fiz uma série que ainda não foi para o ar, que é uma produção independente, mas que eu fui uma das produtoras, que é uma série que era sobre presídio feminino. Olha só. Algo que não tem no Brasil, agora a gente está estreando Tremembé, né? Na Amazon, mas não fala só do presídio feminino, né? A série que eu estava produzindo, que eu atuei como a protagonista até, me desafiou muito, porque eu fiz laboratório de 6 meses no presídio Talavera Bruce, aqui no Rio de Janeiro. Nossa, Cláudia, você ficou 6 meses. Como é que foi essa experiência dentro desse presídio, laboratório? Eu ia para entrevistar, né, as detentas, as mulheres privadas de liberdade, e eu vi cada história que eu me emociono, que acontece, tem pessoas que realmente cometeram crimes, estão lá, vão pagar, e eu tenho certeza, assim eu creio, que vão sair de lá diferente. Mas eu também vi tanta história de mulheres que não tiveram o apoio da família e acabaram indo para o caminho errado por falta de conhecimento, de instrução, de controle emocional. Pode dar um exemplo? Posso, claro. Muitas se envolvem com namorados. Eu ouvi falar que muitas mulheres presas vão pra cadeia por conta de namorado. E acabam se envolvendo na vida deles, umas são cúmplices, acabam se envolvendo por falta de amadurecimento emocional. Porque se você tá bem com você não vai se envolver com um homem desse. Você vai procurar a distância disso, você vai ver que ele não é para você. Mas muitas estão carentes, algumas não tiveram pai, sabe? Então você vai vendo a história, você vai conhecendo melhor e você realmente fica com o coração assim, querendo fazer algo por elas. Eu cheguei a ser jurada, tem um concurso, Miss Talavera Bruce, eu cheguei a ser jurada, tem o The Voice deles, e você vê tanto talento. Nossa, tem umas que cantam assim divinamente. Você fala, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? Poderia estar cantando, gravando, sabe, fazendo shows. E você realmente se comove, porque tem talentos ali abandonados, perdidos. E muita pessoa com vontade de vencer, de mudar de vida. E a mulher dentro do presídio, a mulher privada de liberdade, ela acaba numa vida muito solitária. Porque ela tem vergonha, não quer ver os filhos, que os filhos vejam ela naquela situação. Então, acaba que elas não querem visita. Às vezes, os próprios pais têm vergonha de ter uma filha detenta e abandona. Marido, namorado, esquece. Ou ele também está preso, ou o cara também não quer uma mulher detenta. Não vai lá. Como as mulheres vão tanto nos presídios masculinos, né? No presídio masculino é fila. Tem mulher que começa a namorar, o cara tá preso. Agora, as coisas malucas. No presídio feminino, você pode ir lá a qualquer momento no dia de visita que não tem fila. Tinha
No TikTok tava tendo uma trend, eu não lembro como é que elas se chamavam, mas se era irmã, se era comadre, uma coisa delas dando dicas sobre visita para presidiário. Meu Deus! Uma coisa assim, viralizou porque ninguém imagina que tem isso. Mas os homens costumam poder contar com as mulheres e as mulheres, no máximo, conseguem contar com outras mulheres, né, quando estão com problema. Isso, aí acaba que lá no presídio elas se relacionam até com outras mulheres, não porque elas gostam, mas assim, acaba que é carência. Você não tem uma amiga que te visita, você não tem um pai que te visita, você não tem uma mãe, você não vê seus filhos, você não tem um namorado, as pessoas te abandonam, a mulher fica lá abandonada, ela acaba se envolvendo com as companheiras de cela e é uma vida assim muito triste. Você vê que talvez se elas tivessem algum ensino, algo que controlasse o emocional, nada disso estaria acontecendo. Eu acho que falta isso, o controle emocional nas pessoas. Eu acho que a gente tinha que ter desde a escola, ter uma psicóloga acompanhando as turmas, ter uma aula disso. E maturidade emocional. Para que venha gerar maturidade, controle emocional. Está faltando isso nos nossos jovens. Porque outra coisa que eu fiquei muito impressionada era a idade delas. Todas muito jovens, tinha algumas com 18 anos. Aí você vê, a pessoa ainda nem tá aprendendo direito. Às vezes com homem a gente fala com 40 anos, é um menino, não sabe o que faz. Imagina uma menina de 18 anos, não sabe. Minha cabeça era péssima. É outra, não é? Com certeza. A maturidade chegou nos 25, então o que acontece, né? 30. Acho que tá, espero que tá chegando, tá chegando. Você não chegou, vai chegar. Então, o que acontece? Tu imagina elas sem ter uma família, um apoio dentro de casa, que a maioria não tem. Claro que tem as exceções, que são meninas de família, mas que querem viver a adrenalina. Tem, isso tem. Sabe, algumas que querem viver a adrenalina, que tem uma... Mas até isso é um pouco de entranhado, né? É entranhado, eu digo uma imaturidade entranhada, porque tem o que... tem uma certa carência ou uma imaturidade que a gente tem uma consciência, eu digo no sentido de a gente às vezes faz uma coisa errada, mas se sente mal por isso, então a gente tem uma consciência que alguma coisa não tá batendo, só que a gente acaba errando, e tem uma... Só que quando isso fica mais grave nisso, de não ter suporte, de cada vez ter mais experiências ruins, vai reafirmando e a gente começa a colocar aquele errado no lugar de razão. Então você começa a sentir que tá certo as coisas que são erradas. Sim. Então vai para esse lado também, né? Então, e se elas tivessem um controle emocional, sabe? Alguém que instruísse o caminho da verdade, da vida ali, que conversassem com elas, um apoio emocional, isso não estaria acontecendo. Eu acho que a maioria não teria se envolvido no mundo do crime. Com certeza, Cláudia. E a sua série vai ser muito importante para dar voz a isso, porque eu acho que vale a reflexão de que ninguém está isento disso, porque eu sinto que não é particular. Eu tô chutando, né? Tô supondo que não é particular delas. Eu acho que essas questões que a gente tem é do mundo como um todo. Sim. É o contexto que também piorou certas situações. Porque eu digo assim, no meu Instagram, a gente fala muito sobre maturidade emocional. E sobre relacionamento, sobre autoestima. E muitos casos, eu adoro responder caixinhas de perguntas. E muitos casos são coisas que... as pessoas que às vezes estão em outro lugar de maturidade ou com mais discernimento não iriam ter nem aquelas dúvidas. Então, imagina num contexto que houve um pagode ali no ouvido, né? Houve umas mentiras de um cara. Você é o amor da minha vida. É só fazer isso aqui, eu tô fazendo... Só fazer essa coisa aqui pra mim, mas a gente não tá fazendo... Você não tá fazendo isso pra mim, você tá fazendo isso pela nossa família, porque vai dar certo. Imagina... É muito fácil mudar a narrativa. Muito! Não tem um controle emocional. Se ela tivesse um controle emocional, ela fala, não, isso aí tá errado. Não, eu não vou, não quero, muito obrigada. Os princípios claros, a hierarquia das coisas importantes na vida, com clareza. Você vê que é algo que vem desde a infância, que não foi trabalhado na infância, que não guiaram no caminho certo. Não tô culpando os pais, não, porque às vezes... Eles fizeram o que podiam. E também a vida é muito corrida, tem que trabalhar muito para sustentar os filhos e acha que está tudo certo. Quando encontra de noite, acha que está tudo bem, pergunta, mas não sabe, né, o que está acontecendo. Às vezes nem os pais tiveram essa instrução. Cláudia, isso é importante. Como você vê que os pais podem... porque você falou que você é tão amiga do seu filho...
que você sente que é uma coisa que você acerta nisso para ter esse diálogo aberto? Porque é muito comum os pais, às vezes, acharem que tem essa proximidade e nem imaginar coisas que podem ser muito nocivas para os filhos. É o amor. É o amor. Eu dou muito amor para ele. Desde quando ele nasceu, eu mostro para ele que ele é amado. Que eu dou esse amor para ele, mas também eu cobro as responsabilidades dele. Quando eu vou cobrar, eu não cobro gritando, brigando. Claro que tem uma horinha ou outra que você tem que falar um pouco mais firme. Mas eu falo, poxa, eu faço tanto por você, eu estou conversando com você, já te mostrei que você tem que fazer essas obrigações e tal. Eu converso com ele e dou opção. Você quer o quê? Você quer fazer como eu estou te instruindo, estou te ensinando, ou você prefere aprender do jeito errado e sofrer as consequências? Ele pensa um pouquinho e ele acaba fazendo tudo que eu estou orientando. Então, acaba que a gente tem essa amizade de confiança. O filho tem que confiar em você. Se você já, antes dele te contar alguma coisa, você já criticar tudo que acontece em volta, ele nunca vai ter coragem de contar nada. Tem que dar espaço para essa escuta. Tem que dar espaço. Se você é uma pessoa muito rigorosa, e ele acha que fez alguma coisa errada, ele não vai te contar, porque ele acha, não, minha mãe é super rigorosa, se eu contar isso, ela vai se assustar. Então, para você tem que mostrar como se fosse algo normal, até que ele te fale e você consiga instruí-lo. Não, isso não tá legal, isso não, olha, isso pode ser, mas assim, assado, é o caminho certo. Então, eu tenho primeiro é o amor, depois é a confiança, ele saber que ele pode confiar, que você não vai julgar, uma orientação, mas sem o julgamento. O julgamento. Aí ele se sente à vontade para te contar tudo. Te contar tudo. Agora, para que ele vai contar se ele acha que você vai criticar? Tem vergonha. A crítica. Eu conheço até amigas minhas que ficaram já acima do peso e eu via a mãe criticando e aquilo fazia muito mal para a pessoa. Nossa, eu já vi muito isso também. Da mãe, assim, achar que a pessoa tá acima do peso para atacar a mãe, né? Você já viu isso também? Sim. É assustador. Não, e aí a mãe ataca aquela situação sem entender por que a filha tá passando por aquilo. Às vezes é uma questão hormonal, às vezes a filha tá com problemas internos de depressão e tá acabando comendo de forma compulsiva, sabe? Mas a pessoa coloca mais ansiedade. Você critica tanto, a pessoa critica tanto, que acaba colocando mais ansiedade e a pessoa não consegue se livrar daquele problema. É verdade. Então, não é o caminho. Eu acho que a crítica não é o caminho. Sempre procuro falar de forma que ele se sinta confortável em me contar alguma coisa. Sem críticas. Até quando eu vejo ele fazendo alguma coisa errada, eu olho assim, não sei. Tá? Mas eu chego e falo assim, filho, por que você não faz de outra maneira? Esse negócio aí, sei lá, ó, eu acho que... Tenta fazer. Aí depois ele pega e fala, você tá certa. Esse tato, né? Esse cuidado. Tem coisas que você não pode falar para um irmão, que você não pode falar para um filho. Tem coisas que você não pode falar para uma mãe. Até você tendo total intimidade com a pessoa, tem coisas que você tem que pensar antes de falar. A gente falou de uma pessoa acima do peso. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. A mulher se sente muito mal quando você fala para ela que ela está acima do peso. Sim. Se a pessoa vem se mostrar para você toda feliz e alegre. Uma vez eu postei uma foto no Instagram de uma maquiagem que o maquiador tinha feito. Estava bonita. Eu estava bonita, mas eu estava mais maquiada do que o de costume. Porque eu ando sempre com uma pele muito básica. Eu prefiro andar básica. Mas estava bonita. E aí... uma amiga me ligou e falou assim, nossa, tá parecendo uma palhaça. Não perguntou nada. Não, primeiro que ela chegou e mandou uns risos e falou, nossa, tá parecendo uma palhaça. Aí eu falei... Peraí, se ela te ligou ou comentou? Agora não, mandou mensagem. Tá, mandou mensagem, tá. Aí eu peguei, virei e falei assim, eu não mandei a foto pra ela. Eu postei, ela me manda uma mensagem, essa foto aqui, você tá parecendo uma palhaça. Depois eu vou te mostrar a foto, você me disse que tá parecendo uma palhaça. Não, tá, mas tudo bem. Aí eu falei assim... aquilo me levei um susto, porque a maquiagem estava mais forte que o comum, mas não estava feia, meu gosto estava bonita. Aí eu peguei e falei assim, não é possível que ela falou isso. Ela acha que tem muita intimidade comigo. Agora... e tá te ajudando. Não. Aí eu falei assim, qual é o intuito de você falar isso? Eu não vou apagar a foto, é um trabalho que eu fiz junto com um maquiador. A foto está mais pesada do que o de comum, por quê? É um trabalho que ele quis mostrar a maquiagem. Eu aceitei, então... Você perguntou pra ela qual foi o intuito? E o que ela respondeu? Ela falou, não, porque eu achei que tá com uma palhaça e tal. Eu falei assim... Aí eu peguei e falei, olha, vamos lá.
Vamos lá. O que que te leva a achar que você pode falar dessa maneira comigo? Eu achei mal educado a forma que você falou. Você poderia dizer, Cláudia, essa foto não parece o estilo que você gosta, tá diferente. Falar de uma forma suave que eu vou conseguir te ouvir e compreender o que você está falando. Agora, quando você fala de uma forma agressiva, eu só vou escutar o agressivo. Verdade. A forma da palhaça. E já vai ficar no lugar de defesa. De defesa. Porque de fato tá se sentindo atacada. Mas eu tenho maturidade para encarar uma crítica dessa. Agora, se eu não tivesse maturidade, ela ia estragar o dia da pessoa. E a pessoa ia querer apagar, e ela ia ficar pensando o resto da vida. Ia se sentir uma palhaça e ficar se olhando no espelho. Eu falei, tem coisas que não tem por que você falar. Não tem. Uma outra amiga minha chegou e falou assim, mas você tá grávida? Eu falei, tô, eu feliz, sabe? Ela virou e falou assim, nos dias de hoje, botar um filho no mundo... Ah, não! Te juro, te juro. Eu peguei, virei para ela e falei assim, com que intuito você está falando isso comigo? Eu não estou entendendo, porque o que eu vou fazer? Vou mandar o meu filho pro céu? vou botar ele para fora As do pessoas... nada? Vou deixar de estar grávida ouvindo a sua opinião? Eu falei, eu não vou deixar de estar grávida, mas você pode prejudicar a minha felicidade. A minha não, porque eu estou muito bem resolvida. Mas dependendo da mulher que você fale isso, uma mulher que engravidou e talvez não estava bem no momento, ela vai ficar muito mal, porque ela vai começar a falar, mesmo, porque eu fiz... Você vai estragar a vida dela e a vida do bebê que está nascendo. Um comentário pode acabar uma vida. As pessoas não entendem isso. Um comentário pode acabar com a vida de uma outra pessoa. Isso é pior que pode mesmo, porque todo mundo pode lembrar de um comentário ruim que você remoe até o resto da vida. Claro que, né, a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que trabalhar também o nosso emocional para não se afetar. Mas é muito importante sempre botar essa consciência. Se não tem a utilidade para aquilo, e uma utilidade pedida, inclusive, não fale. E mesmo quando falar, a forma de falar faz toda a diferença. Vai mudar alguma coisa ela falar que não era momento de engravidar se a pessoa já está grávida? Nada. O leite, depois de derramado, você só pode enxugar. Não dá para botar a pasta de volta no tubo. Então, o que a pessoa vai tirar o filho? Não vai. Então, o que ela está falando? Eu acho que é um comentário que não tem mudança. Claro, se eu chegar para alguém e perguntar, você acha que essa roupa tá boa? Ou eu boto essa daqui? É um comentário válido você falar, não, essa roupa não tá legal, bota outra. Tem opções. Tipo, você nunca vai falar pra uma pessoa que a tatuagem dela tá feia. O que ela vai fazer com a tatuagem dela, né? Só se ela perguntar assim, vem cá, eu tô querendo tirar essa tatuagem, o que você acha? Aí você consegue até orientar. Mas você chegar e falar pra uma pessoa que não tem como, uma pessoa que, sei lá, fez uma plástica e não foi bem sucedida, a pessoa já tá com um complexo daquela plástica, você vai chegar e falar, você não deveria ter feito, viu? Eu te falei. Nossa. Pra que vai falar isso? Pra que vai falar isso? Não, a pessoa já fez, você tem que fazer ela se confortar, se sentir abraçada, falar assim, não, você vai ficar bem, com o tempo você vai se acostumar, ou senão depois você faz outra para melhorar. Você disfarça aquela situação para a pessoa sair do fundo do poço, não você enterrar. A gente sozinha já tem tanta insegurança, não precisa de ajuda. Não, por isso eu falo, o nosso bem-estar tem que começar dentro da gente. Mas se prepara, porque sempre tem um indivíduo que vai falar alguma coisa para te magoar. Uma mulher grávida, geralmente ela está mais sensível. Está mais fragilizada, mais carente e pode se afetar. Graças a Deus, eu ouvi essa palavra e não me importei. Mas dependendo da mulher, ou se a pessoa está no dia difícil, já brigou com o marido, ou foi mandada embora naquele dia, e alguém pega e manda uma mensagem, você está igual uma palhaça. Você... Para que isso? Para quê? Então eu procuro também outra coisa, sempre fazer o bem. Se a minha opinião não vai mudar, para que eu vou falar? A pessoa não me pediu, a minha opinião não vai mudar a vida dela, para que eu vou falar só para magoar? Eu tento ter esse cuidado também. Inclusive quando a gente está brigando com a pessoa. Porque eu sou muito sensível. Então, se eu falar uma coisa que eu me arrependo, eu já vou ficar me remoendo. Então, até quando eu tô brigando, eu fico tomando cuidado pra não falar nada de impulso, porque é muito ruim mesmo. E no final do dia, a gente tem que ser assertivo. Tem que ter um motivo pra falar aquilo, senão não tem por que existir. Mas numa briga é até relevante.
pessoa falou de cabeça cheia, de cabeça isso é quente. Agora, o ruim é não ter briga nenhuma e a pessoa vir com um comentário atribulado. Só para magoar. Porque você fala assim, isso aí só foi para magoar. Não tem... Qual a finalidade disso? Verdade. É uma pessoa que provavelmente, quando a pessoa faz isso, ela está mais amarga do que amada por dentro. Ela que está precisando de palavras de carinho. Então, quando geralmente eu escuto algo desse tipo, eu já falo, para que falou isso? Mas vem cá, e como você tá? E você? Eu já mudo. Aí, quando vejo a pessoa que está chorando, já pediu desculpa, já viu que ela que começa a desabafar porque a vida dela que não está bem. Uma pessoa para fazer isso é porque ela que está com baixa estima. Ela que não está bem. Com certeza. Ela tá mal e a pessoa só dá o que ela tem dentro, né? Isso. Aliás, eu já vi isso. A melhor resposta para se alguém falar alguma coisa assistida, você tá bem? Isso, mas você tá bem? Porque você não pega pra você, porque claramente não é sobre você, né? Não é sobre a gente, não é sobre a outra pessoa, é sobre ela. Ela não tá bem, ela naquele dia tá amargurada, aconteceram várias coisas e ela pega e quer alguém para despejar. Não tá com uma visão positiva, porque se a pessoa estiver bem com ela vai olhar, por mais que você esteja diferente na foto, alguma coisa, ela vai falar, mas que bom, vai olhar sempre com um olhar positivo. Geralmente, quando a pessoa está vindo com aquela carga negativa, é porque ela não está bem. Você pode ter certeza. Ajuda. Eu costumo dar ajuda. Eu costumo dar ajuda na hora. É um bom olhar mesmo. Ser generoso com as pessoas, né? Eu primeiro explico, olha só. Tem alguma coisa errada, mas vem cá, e você? Como você tá? Você está se sentindo bem? E você está bem com você? Ah, tá. Então, ó, se você precisar desabafar, eu tô aqui. Aí, geralmente, antes de eu falar isso, a pessoa já fala, aconteceu isso, eu tava sem cabeça quente. Não, mas eu entendo. Quando você vê, a pessoa já começou a falar, já falou tudo de ruim que tá acontecendo e você consegue tratar um pouquinho daquela vida. É verdade, Cláudia. Olha, hoje em dia as pessoas estão passando muito por tribulações e às vezes elas só conseguem mostrar isso com quem ama. Mas não é mostrar isso desabafando, é fazendo alguma coisa ruim. E aí, se a pessoa que recebeu aquilo não perceber que não foi maldade, que na verdade ela só está tentando botar para fora o que está acontecendo dentro dela, aí não acontece. Eu tô com uma sobrinha de 4 anos. Ai, e eu tenho aprendido muito sobre lidar com criança. E nisso de aprender a lidar com criança, eu tenho aprendido muito a lidar com gente no geral. E eu acho que tem a ver com o que você está falando, porque uma coisa que eu aprendi, que falam que é comum, é a criança, às vezes, chega no final do dia, depois de ir para a creche ou para a escolinha, chega no final do dia com a mãe e aí fica birrenta com a mãe, fica meio agressiva com a mãe e a mãe não entende. E o que eles explicam desse comportamento é porque a criança já segurou a onda dela de todas as frustrações, ou segura a onda socialmente de tudo que ela teve que lidar no dia. Então, chegou no final do dia, ela meio que relaxa com a mãe, que ela se sente segura. Nas devidas proporções, tem a ver com o que você está falando, sabe? Talvez uma pessoa que é mais próxima, ela tá não sabendo mostrar a vulnerabilidade dela e acaba se mostrando de uma forma ruim, porque não tem essa maturidade de conseguir comunicar o que de fato ela queria comunicar antes, né? Sim, no da criança você pode entender como o sono. Ela luta contra o sono durante o dia porque ela faz muitas atividades. Não é nem a frustração se ela passou alguma coisa com um amiguinho ou com a tia. Ela luta contra o sono porque a criança, às vezes, ela consegue dormir um pouquinho, dependendo da creche, tem a horinha do sono. Outras vezes não, a criança está cansada. É uma carga emocional que ela está crescendo. Então, o corpo manda energia para o crescimento, o corpo manda energia para o aprendizado. Então, ela consumiu muita energia. Então, ela está com sono, mas ela não sabe dizer que está com sono. Então, quando ela chega, ela fica frustrada, ela fica irritada com qualquer coisa, mas é um sono. Faz sentido, É um soninho, que é um soninho, igual fica quietinha, calminha. Vai dormir. Dá uma comidinha, o soninho, apagou. Mas é porque a gente consome muita energia.
O tempo todo. O tempo todo, até quando você tá assim, eu cheguei do trabalho, eu tô me sentindo... A gente que trabalha com gravação, às vezes a gente tá também com... A gente não tem pessoas certas para trabalhar, às vezes você, que é apresentadora, tá aqui hoje me recebendo, daqui a pouquinho você recebe outra. A gente acaba tendo muito contato com várias pessoas, e o mundo é feito de energia. Então, Sim. o seu corpo, ele começa o quê? A trabalhar. Todo mundo que passar por você vai consumir um pouco da sua energia. Você está consumindo um pouco da minha energia e eu estou consumindo um pouco da sua energia, que a gente está tendo uma troca. Então, o seu corpo, dependendo do número de pessoas que passou por você, o número de energia que você doou, você vai estar muito exausta, cansada. E nem sempre você vai conseguir falar que é exaustivo, que é cansaço. Isso pode afetar o seu humor. Porque nessa nossa troca de energia, você pegou um pouquinho da minha e eu peguei um pouquinho da sua. E às vezes você pega um pouquinho de uma energia negativa. É difícil. Se a gente fala assim, eu vou tampar um biguinho aqui, não vou ter... Eu ia perguntar se você faz alguma coisa em relação a isso ou você só reza? Só vai embora. Porque você sempre vai pegar um pouco, não tem essa, eu tampei aqui e não. Você Talvez sempre... por acreditar que não vai pegar, já ajuda. Já ajuda. Mas você sempre tem que ter esse ritual da sua purificação interna. Você mesmo mandar embora, pensamentos positivos... Os pensamentos positivos, eles renovam. Mas olha, eu vou te falar, o ser humano foi feito para dar e receber. É dando que se recebe. Então é impossível você passar pela vida de alguém sem trocar essa energia. Verdade. É impossível. Aonde você passar, você vai trocar essa energia. Mas tem pessoas que sugam mais do que a gente espera, e por isso às vezes a gente fala, eu não sei porquê, hoje eu tô tão cansada. Aí você fica tentando pensar, hoje eu tô estressada. Mas foi aquela troca que você teve no seu dia a dia. Às vezes você nem precisou ter o contato com a pessoa, mas às vezes uma conversa, ou um pensamento da pessoa sobre você. O pensamento da pessoa... Sim. Nossa, então, no caso de... pessoas com mais visibilidade... Mas você já reparou que as pessoas que têm muita visibilidade acabam sofrendo muito por depressão? Você já viu que muitos artistas sofrem de depressão? Pessoas que você nem imagina, que você fala, mas essa pessoa, comediante... comediante é muito comum, mas eu achava que era por conta da comédia, o olhar da comédia... Não é só isso, é a energia que você troca. Imagina quantas pessoas tristes ele consegue fazer sorrir. Então ele tem o quê? Uma troca. Ele tá dando aquilo. Ele tá dando e tá recebendo. Então, quando você tem essa troca espiritual, que você não consegue enxergar, você não consegue entender, mas a gente é energia, isso é uma troca espiritual, você acaba trocando essa energia. E aí, por isso, você precisa trabalhar o seu interior, para sempre estar se purificando e conseguir batalhar contra isso. E se você fez uma troca, você tem que pensar no positivo que você está fazendo pelaquela pessoa. Porque isso vai te atrair mais coisas positivas. É verdade. Eu gostei muito disso que você falou, que associa com uma outra coisa que você falou, de muitas vezes a gente pensar, a pessoa é ruim, eu tô sendo maldosa, e só afasta da vida. E você falou que não, que você tem que puxar para perto, que você tem que cultivar, cativar ela ou emanar uma energia positiva. E você falou também sobre fé, e é muito sobre isso, né? Quando a gente reza, a gente pede, quando reza o terço, por exemplo, você pede para Deus ajudar principalmente quem mais precisa. Então, como é que a gente que busca trabalhar nossa fé, a gente vai querer se afastar de quem justamente está precisando? A gente tem que deixar o fluir, né? Eu sou contra aquela questão de, tá te fazendo mal, bloqueia, exclui. Eu sou contra. Como é que você lida? Cara, mas até quem você sente que você não tem o que fazer, porque tem gente que não tem muito o que fazer. Tem gente que não tem o que fazer, mas olha só. Que os seus inimigos tenham olhos e não te enxerguem. Que os seus inimigos tenham pernas e não te alcance. Que os teus inimigos não façam mal sobre você. Mas que se eles tiverem a capacidade de mudar algo dentro deles, que eles venham te amar. Que eles venham querer te proteger. Então, eu sempre penso o positivo. Senhor, se eu não posso ficar longe deles, mas que a minha vida os transforme. Uma hora, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora o coração vai quebrar. É difícil, mas é um trabalho de resiliência, um trabalho de paciência, porque alguém já teve paciência por você. Seja sua mãe, seja uma amizade, alguém já teve uma paciência. Ou quando você precisa de alguém paciente, você não encontra. A gente dá,
A gente recebe o que a gente dá. Então, se eu excluir alguém que está passando por um problema, por mais que eu não esteja aguentando aquele problema, eu vou estar um dia me excluindo da vida de alguém que eu vou estar precisando. Eu posso precisar também de alguém e essa pessoa querer me excluir. Não porque eu fiz algo ruim para ela, mas porque ela simplesmente não quer me ajudar naquele momento, ela acha que tem outras prioridades. Entendeu? Tudo é uma ajuda. O ser humano, ele não consegue nada sozinho. Ele não consegue nada sozinho. Ele sempre vai precisar de uma ajuda. Quando Deus fez Adão no Jardim do Éden, ele viu que não era bom Adão estar sozinho. Ele fez uma companheira. Ele fez uma mulher para ajudar. Uma mulher para andar junto. Então, seja um amigo, seja uma mãe. O filho, quando nasce, ele não já nasce andando, ele não sai caçando. Precisa, né? Ele precisa da ajuda da mãe. E a mãe, no momento da maternidade, também vai precisar da ajuda do pai. Ninguém faz nada sozinho. Então, se alguém está passando por um problema, eu excluir essa pessoa, por mais que eu não consiga mais estar próxima dessa pessoa, eu vou orar, eu vou mandar energia positiva para que Deus envie anjos, envie pessoas que naquele momento estejam mais fortes que eu, para ajudar a pessoa a sair daquilo. Ah, sim. Então, não é... Digamos, não é trazer ela para tão perto assim. É só não excluir, mas não quer dizer que você tem que chamar para tua casa, convidar para teu convívio. Não. Entendi. Dependendo da pessoa, você pode trazer para perto, andar lado a lado, dependendo da pessoa. Geralmente você tem que estar sensível a esse olhar. Agora, tem pessoas que você tem que ajudar de longe. Eu normalmente quando fico chateada com alguém, eu tento rezar pela pessoa para às vezes você pode ajudar por uma mensagem, sabe? Mostrar para a pessoa que ela fez errado, mas que você não está com raiva, que você é superior àquilo. Agora, quando você bloqueia, quando você exclui, você se iguala. Quem vai excluir alguém? Quem vai bloquear alguém? Hoje em dia, mãe exclui filho, filho exclui mãe. Exclui literalmente, né, nas redes sociais. Nossa, eu vi, alguém me falou que a mãe bloqueou no WhatsApp. Como, sabe? Como? Isso não existe, tá entendendo? Pra mim isso não existe, porque eu acho que quando você faz isso, você afasta ainda mais a pessoa do caminho certo. Você tá mostrando pra ela que é olho por olho, dente por dente. Vai ficar todo mundo banguela. Imagina todo mundo um com raiva do outro. As pessoas, hoje em dia, por que as pessoas se separam tanto? Por quê? Porque as pessoas não têm mais aquele amor de lutar pela família, aquela coisa assim, de ser, claro, você vai ver um cara te batendo, você não vai continuar nenhuma coisa dessa. Mas tem tem problemas dentro de um relacionamento que tem como ser conversado e moldado, serem transformados, mas as pessoas não têm paciência para o amadurecimento do casal. Imagina, são duas pessoas diferentes vivendo no mesmo corpo, porque quando você fala de casamento, você fala de um só. Imagina você ter uma cabeça totalmente diferente da sua e você coloca essa cabeça no mesmo corpo que o seu e as duas têm que andar praticamente para o mesmo lugar, para o mesmo lugar, olhar na mesma direção. Não vai ser tão fácil como as pessoas imaginam que o casamento é um mar de rosa. E o pessoal gosta de pensar, não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, se der problema, você para. Mas aí não dá, porque não tem que ter o discernimento de, por exemplo, violência, uma quebra de tudo, né? Tipo, várias coisas são quebras graves, mas tem coisas que faz parte do ajuste. Do ajuste, tem coisas, agora... Às vezes eu escuto cada motivo fútil que a pessoa se separou. Ele não quis jantar na casa da minha mãe, então, ela não quis isso. Eu falo assim, gente, peraí, calma aí. Não existe isso. Vocês têm que conversar, é o diálogo, vamos nos entender. Olha só, tudo bem, hoje você não quer ir, você não quer ir nunca mais. O que está acontecendo? O porquê? As pessoas esquecem de conversar e só querem resolver na base do grito, na briga, de cabeça quente, ninguém se entende. Ou quer evitar conflito e também não quer conversar. Eu vi uma pessoa na internet falando que era alguém que falou que queria terminar porque ela botava o papel higiênico pra cima e o marido queria botar pra baixo. E ela não aguentava aquilo, porque toda ela botava o marido botava pra baixo. Aí a pessoa aconselhando fala, é melhor terminar mesmo. Porque se esse é o motivo, é pra terminar. Aí depois vai ver que é mais difícil arranjar alguém legal que bote o papel higiênico no mesmo lugar do que ela pensava. É verdade. Quantas pessoas botam papel higiênico assim?
Quantas pessoas vão enrolando... Bota logo em cima. Quantas pessoas vão enrolando a pasta de dente até chegar? Tem gente que briga por tanta coisa fútil. Muito. Que é conversa. Compra 2 do papel higiênico. Eu não tenho paciência pra isso, não. Quando quer brigar por coisa fútil, olha assim... briga sozinho, né? Não dá, porque a vida é muito corrida pra gente perder tempo com briga pequena que não vai resolver, que só vai dar dor de cabeça. Claro, tem dias que você está mais implicante, mas é o que eu estou falando, é a troca de energia, é a sua questão hormonal, que talvez naquele dia você não está bem. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se você não calçar meu sapato, você não vai entender por onde eu ando. Você não vai entender onde que o meu calo aperta. Então você tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso está faltando. Está faltando. O amor esfriou entre as pessoas. O amor porque tá tudo muito rápido. E egoísta também. A gente está pensando muito em nós mesmos. Eu acho que tem esse lugar de medo de se machucar, medo de estar numa situação abusiva e tudo. Sim. Mas não dá para jogar pro outro lado. Pelo simples motivo, não funciona, né? Porque se funcionasse, estaria todo mundo feliz. Mas as pessoas estão reclamando. Eu sinto que também é uma questão da gente melhorar os assuntos, porque vira assuntos pequenos. Não digo nem só em relacionamento, não. Eu digo no mundo como um todo. Eu recentemente, eu tô fazendo um curso de filosofia voltado para empreendedorismo. E é muito, muito buscado por pessoas, por pessoas que estão trabalhando em empresas familiares e tal. E é justamente por isso o que estavam explicando lá. Quando a gente começa a falar sobre valores, virtudes, princípios, passa a ser esse tipo de questionamento. E aí começa a ter esse olhar quando vai ver por um problema mais tipo, do cotidiano de uma empresa, de um problema de sucessão. E deixa de ser coisa pequenez, sabe? Muda a perspectiva. Eu acho que nos relacionamentos também é esse olhar, né? Isso, exatamente. Mas é difícil, mas lidar com o ser humano é difícil. É muito difícil. Se a gente não se colocar no lugar do outro, é difícil. E nem sempre a vida nos permite ter esse olhar. Às vezes a vida está muito corrida, você acaba tendo mais de uma função durante o dia, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E com o celular, você trabalha 24 horas. Você leva o celular para todos os lugares. Sua cama. Você leva o celular para sua cama, você leva o celular para suas férias. Então, acaba que a pessoa fica trabalhando 24 horas. E isso também estressa. Muito. Então, acaba que isso reflete dentro de casa. A exposição da vida. Porque até quando você expõe a sua vida ali, você está fazendo uma troca de energia com quem está te assistindo, com quem está te vendo, com quem está cobiçando o que é seu. Teve gente no direct que falou que eu quebrei o pé por conta da internet. Eu recebi direct por isso. Realmente, a exposição na internet. Pô, gente, calma também. Mas as pessoas ficam botando assim uma energia porque acham que a sua vida é perfeita. Porque quem vê Instagram não imagina os corres que a gente passa. Quem vê coisa não vê corre, né? Então, Instagram, gente, não é parâmetro de vida de ninguém. Não é parâmetro de conta bancária, não é nada. Porque a pessoa olha o teu Instagram, acha que é milionário, é isso, olha lá. Mas não imagina, muita coisa no Instagram é trabalho. Sim, é um recorte que está sendo colocado. E também, felicidade são momentos. Felicidade são momentos. Então, às vezes, você tirou algum momento feliz, você colocou ali, mas não quer dizer que você tem aquela felicidade plena. Né? São momentos, ninguém imagina o que você passa, os desafios que você enfrenta. Ninguém imagina. Então, mas acaba que a grama do vizinho sempre é melhor do que a própria. Aí a pessoa acaba, sem querer, até uma admiração, acaba sendo uma cobiça. Sem querer, não é por maldade. A pessoa não sente por maldade. É uma admiração, uma idolatria que acaba afetando, de alguma forma, a pessoa que está sendo cobiçada. Não é ruim ter essa cobiça em cima de si, se você souber trabalhar isso dentro de você, renovar a sua energia a cada passo. Só porque um artista, ele sempre vai ter isso. Sempre. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como. É questão de trabalhar nossa espiritualidade, né? Isso, é questão de você se sentir bem dentro de você e você conseguir entender que você é um exemplo para quem está te assistindo. E você sempre tentar
fazer a diferença no seu caminho. Pedir para Deus nos usar de instrumentos e Isso. seguir os planos dele, né? Amém. Exatamente isso. E os próximos passos, Cláudia? Os próximos passos agora, estou bem ansiosa com a minha estreia. Também vem agora o recesso de fim de ano. Então, me acompanhe no Instagram, Cláudia Mello Oficial. Também vou falar muitas novidades sobre maternidade. E ano que vem, eu volto com tudo aí, com muitas novidades, mas vou ter que voltar aqui de novo para contar. Com certeza. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo. Se quiser deixar uma mensagem final... esse momento você deixou já o seu Instagram. Já deixei aqui meu Instagram. Onde o pessoal pode te achar. Sim, é Cláudia Mello, com L só, Cláudia Mello Oficial. Mande mensagem, que eu sempre estou lá respondendo os directs, estou mostrando um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. E agora, falando um pouquinho de maternidade. Isso é muito bom. Cláudia, Freeway Flores é nosso parceiro. Ai, que bom, um buquê para você. obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Que Deus abençoe muito sua gestação. Obrigada. Adorei a nossa conversa. Também, muito obrigada pelo convite. Foi lindo estar aqui com vocês. Também já vou desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque agora, né, a gente já está aí caminhando para novembro, dezembro. Que Deus abençoe todos vocês. E quando eu voltar, vou voltar com mais novidades. Oba! Obrigada. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal que não saia daqui. Também no meu Instagram, @eusoumanola. Estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, com novos episódios. E até semana que vem. Beijo e tchau, tchau.